Dando continuidade à unidade didática RDE, hoje veremos o assunto Charlie, comportamento militar. Nesse assunto, nossos objetivos são identificar a classificação do comportamento, os prazos para a mudança de comportamento e regras adequadamente para a mudança de comportamento. Nosso sumário será o que é a classificação, premissas, equivalências, o ingresso no comportamento e a melhoria do comportamento. Muito bem, como introdução, o artigo 51 é o que fala sobre comportamento militar. Ele abrange somente os praças e ele é graduado, classificado em mal, insuficiente, bom, ótimo e excepcional, de baixo para cima. O praça, ele começa com comportamento bom. Quando ele entra nas fileiras do exército, ele está no comportamento bom. Ele pode, se for punido, baixar o seu comportamento e, se não for punido, melhorar o seu comportamento. As premissas que falam sobre o comportamento militar. Todas estão no artigo 51. O artigo 51 é o que fala sobre comportamento e dentro dele tem vários parágrafos. O parágrafo 3º diz que quando incorpora, está no bom. O parágrafo 4º, ele fala sobre a equivalência das punições. Isso aqui é muito importante. Uma prisão equivale a 2 detenções disciplinares, que equivalem a 4 repreensões. Daqui você tira a fórmula que quiser. Por exemplo, uma detenção disciplinar equivale a 2 repreensões. Continuando, por exemplo, uma repreensão equivale a 0,5 de detenção disciplinar, que equivale a 0,25 de prisão. Todas essas equivalências aqui, se você decorar só essa do meio, já é suficiente. E o nosso parágrafo 5º, ele fala que a advertência e impedimento disciplinar não influenciam o comportamento. Então, não vai entrar nessa regra daqui de cima essa equivalência. Quando for punido o militar com advertência e impedimento disciplinar, ele não é somativo para mudar o comportamento do militar. Aqui uma tabela que serve para exemplificar como é a mudança, o ingresso nos comportamentos e como é a melhoria do comportamento. São várias páginas que existem vários parágrafos, incisos que existem no RDE, lá no artigo 51, e todos esses estão resumidos aqui nesses 2 quadros. Por isso vocês precisam prestar atenção e entendê-los. Vamos lá. O praça, quando entra no exército, a partir da sua data de praça, ele está no comportamento bom, como já vimos. Se ele tiver em 2 anos até 2 prisões, ele permanece no comportamento bom. Se ele melhorar de comportamento, que a gente vai ver lá embaixo, também é uma outra possibilidade de ele entrar no comportamento bom. Para o ótimo, quando em 5 anos tenha permanecido no comportamento bom com até uma detenção disciplinar. Ou, após ter sido punido e julgado com um crime culposo, ficar 6 anos no comportamento bom com até uma detenção disciplinar. Ou, por fim, quando tendo sido punido por crime doloso, ficar 8 anos no comportamento bom com até uma detenção disciplinar. Já para ele passar para o excepcional, ele precisa ficar 9 anos no comportamento bom ou ótimo. Ele precisa, se foi punido por crime culposo, ficar 10 anos no comportamento bom ou ótimo. Se foi punido por crime doloso, 12 anos no comportamento bom ou ótimo. Agora, para ele baixar de comportamento, para ele passar do bom para o insuficiente. Olha lá, o insuficiente. Se ele tiver em 2 anos, mais de 2 prisões, vai para o insuficiente. Ou se ele tomar 2 prisões num prazo menor de 1 ano, ou
ou ainda se ele melhorar de comportamento, como é o caso de quando ele passa do mal para o insuficiente. O mal, que é o pior de todos, se ele tiver em um ano mais de 2 prisões, se ele cometer algum crime militar ou se ele tiver mais de 20 dias de prisão disciplinar. Então, se for mais de 20 dias de prisão disciplinar, não importa o prazo, e sim que é uma quantidade de mais de 20 dias, ele vai direto para o mal. Agora, ali embaixo, nós vimos o ingresso nos comportamentos. Vamos ver como melhorar de comportamento para ele passar do mal para o insuficiente, para ele conseguir evoluir do mal para o insuficiente. Ele precisa ficar 2 anos sem punição, ou, se foi condenado por crime culposo, 2 anos e meio sem punição, ou, se foi condenado por crime doloso, 3 anos sem punição. Já para ele passar do insuficiente para o bom, ele precisa de 1 ano sem punição. Não é esse primeiro está errado. É 1 ano sem punição, 2 anos sem punição, caso tenha sido condenado por crime culposo, ou 3 anos sem punição, caso tenha sido condenado por crime doloso. Então, várias páginas do nosso RDE estão resumidas aqui nestes 2 quadros que o aluno tem que saber decorado. Não vai ter o memento que ele vai receber na instrução e não vai poder utilizar na prova. Então, decore isso aqui. Vamos ver agora um exemplo. Esse aqui é o mesmo quadro que a gente acabou de ver em cima, tá? A diferença é que aqui em cima não está o se melhorar, mas a gente escreve, ó, se melhorar. Se melhorar. O que é se melhorar? Se ele passar, por acaso, do mal para o insuficiente, ele vai parar no insuficiente, porque ele saiu do mal. Se ele sair do insuficiente para o bom, ele vai parar no bom, porque ele saiu do insuficiente. Vamos ver exemplos ali embaixo para a gente entender também a equivalência. Se num período de 2 anos, ele teve 5 dias de prisão disciplinar, 2 dias de prisão disciplinar, já são 2 prisões, e mais 4 dias de detenção disciplinar, ele tem 2 P mais uma DET. Ficou ruim de enxergar desse jeito. 2P parece 2 dias de prisão. Não é 2 dias de prisão, não. São 2 prisões diferentes. Ó, é uma P mais uma P mais uma detenção disciplinar. Vamos apagar ali embaixo também esse DET, tá? Para não ocorrer a dúvida. Então, ele teve uma P mais DET. Ou seja, olha lá em cima, ó, em 2 anos, mais de 2 DET. Lá em cima, ó, em 2 anos, mais de 2 DET não, mais de 2 prisões. 2 anos mais de 2 prisões, insuficiente. Olha esse outro exemplo, se ficou meio complicado ali. Durante 1 ano, ele teve 1 dia de prisão, mais 5 dias de detenção disciplinar e mais 2 dias de prisão disciplinar. Ou seja, tem duas prisões mais uma detenção, só que foi a mesma coisa que aconteceu ali antes, né? Não foi? Não foi, porque é no período de 1 ano. E olha ali em cima, olha lá. Em 1 ano, mais de 2 prisões. Ele vai para o mal. Olha a diferença. Agora vamos ver o nosso último exemplo. Durante 1 ano, ele teve, aqui na esquerda agora, na outra cor, uma detenção disciplinar, mais uma detenção disciplinar, mais uma prisão disciplinar. Então ele teve 2 detenções. 2 detenções equivalem ao quê? A uma prisão. Então ele teve uma prisão mais aquela prisão lá, ou seja, 2 prisões no período de 1 ano, 2 prisões no período de 1 ano, ele, ali em cima, ó, 1 ano, as prisões vai para um insuficiente. Assim nós entendemos como é que é essa mudança. Vejamos o seguinte exemplo. Um militar tem a data de praça em 1º de fevereiro de 1990. Como ele entrou, seu comportamento é o bom. Após 5 anos, está lá em cima, ó, ele entrou no bom para passar para o ótimo. Após 5 anos, com até uma detenção disciplinar, após 5 anos ele passa para o ótimo. Se esse militar, no nosso exemplo, 10 de abril de 1996, teve uma prisão, o comportamento dele cai para bom.
pois ele teve mais do que uma detenção disciplinar, teve uma prisão. Então ele volta ali para este enquadramento, que é de 2 até 2 prisões em 2 anos. Muito bem, nosso militar está com o bom. Se em menos de um ano ele tiver mais uma prisão, ele passa para o insuficiente. Por quê? Olha lá em cima. Insuficiente em um ano, 2 prisões. Muito bem. Mas passou um ano e mais alguns dias, este militar passa de novo para o bom, pois ele deixa de estar neste enquadramento e passa para aquele em que, num prazo de até 2 anos, ele teve no máximo 2 prisões disciplinares. Por quê? Porque passou esse ano. Passou esse ano já. Se passou um ano, deixou de ter 2 prisões em um ano e teve essas 2 prisões em mais de um ano. Por isso que ele voltou para o bom. Para ele ir para o ótimo novamente, ele precisa, olha lá em cima, de 5 anos no bom. Então, de 98 até 2003 é o que ele precisa para voltar para o ótimo. E mais 4 anos para ir para o excepcional. Por quê? Olha lá em cima de novo. Ele precisa de 9 anos para chegar no excepcional. Foram 5 anos até ir do bom para o ótimo e mais 4 anos do ótimo para o excepcional. É assim que funciona o comportamento do militar, assim que eu faço a mudança de comportamento e verifico isto. Concluindo a nossa instrução, este não é um assunto difícil. Do meu artigo 51 está o comportamento dos militares e é resumido todo esse artigo naquele memento que a gente tem no slide anterior. Então, aqueles 2 quadrados, aqueles 2 retângulos, melhor dizendo, eles sintetizam as 3 páginas inteiras que falam sobre esse assunto. Basta o aluno aprender, fazer exercícios que serão mostrados em aula, que ele vai massificar o conhecimento.